Eu vou comentar hoje uma regressão que aconteceu com uma cliente. Não comigo, aconteceu com outro profissional. E antes de contar a regressão em si, é importante contextualizar a situação. Ela traz em sua história uma marca de uma ausência emocional do pai. Ela tentou se aproximar do pai antes dessa regressão que eu vou contar, chegando inclusive a viajar com ele para o exterior, em uma tentativa válida, mas infelizmente frustrada, de criar uma ponte emocional entre os dois. O pai não foi receptivo a isso. Na regressão que ela me contou, ela era um índiozinho aqui no Brasil de 1 ano, no máximo 2. E ele chorava o tempo todo. E ele sentia fome, sentia sede e sentia várias outras sensações ruins no corpo. O pajé não gostou desse choro constante e reclamou com a mãe, isso o índiozinho escutando, que ele era fraco, que ele tinha que aprender a se virar. A mãe tentou defender o filho, dizendo que ele era muito pequeno. No meio dessa discussão, o índiozinho, tendo escutado isso, engatinha, cai no rio e morre. Depois, ela vê o seu espírito, o do índiozinho, pairando sobre a aldeia, e ali tem uma assembleia acontecendo, um ritual. E nesse ritual, os índios iriam oferecer o seu espírito aos deuses. E chamaram a ele, o índiozinho que faleceu, de Umayã, que na linguagem daqueles índios significa aquele que não se realizou. Naquele ritual, o índiozinho percebe a presença de um índio muito bonito, que é seu pai. E o seu pai está arrependido, porque ele estava o tempo todo fora caçando, e por conta dessa ausência, o seu filho morreu. Ele sente muita culpa. Nessa regressão ainda, a minha cliente faz uma reconciliação do índiozinho com seu pai. O índiozinho perdoa o pai por ter sido ausente, por ter sido negligente. O abençoa e diz: vá em paz. Essa foi a regressão. Quando ela me contou essa história, eu me lembrei imediatamente de uma lenda de índios brasileiros muito semelhante à regressão que ela viveu. Na lenda brasileira, uma indiazinha nasce e chora o dia e a noite inteiros, sem parar. O pai é um grande pescador, estava sempre ausente, pescando, mas sempre que ele voltava, ele oferecia peixe para a filha, mas a filha se recusava a comer e continuava chorando. Um dia, a mãe já estava cansada daquela choradeira e fala com o pai para colocar a filha lá fora, na floresta, e deixar que o cachorro do mato cuide dela. O cachorro do mato é um animal sagrado na cultura dessa tribo. O pai se recusa a fazer isso. Mas a mãe, um dia, cansada dos choros da filha, faz isso, deixa a filha no mato, na floresta, e fala com o cachorro do mato para levar a filha e cuidar dela e criar ela, porque um dia ela vai ser sua mulher. E o cachorro do mato faz isso. Quando ele chega, ele oferece peixe para a menina, que continua chorando. No início ela acha que é o pai. E ela segue o cachorro do mato. Depois a mãe fica arrependida, tenta achar a filha, não consegue. O pai, quando descobre, também vai para a floresta e também não acha a filha. Ela é criada pelo cachorro do mato, se torna de fato a sua mulher e a lenda brasileira continua. O que me interessa é exatamente esse início, pela semelhança extraordinária com o relato que a minha cliente fez. Você vai se lembrar que no vídeo anterior eu citei um estudo científico falando que sugestões dadas antes de regressões para vidas passadas eram incorporadas na psique dos participantes que criavam histórias relativas àquelas sugestões.
e que um outro grupo que não recebeu essa sugestão não criava nada parecido. No caso da minha cliente, havia uma sugestão, não dada por ninguém, mas pelo próprio inconsciente ou pela própria falta que ela sentia do pai. Ela queria muito ter o pai próximo de si, claro. A regressão então que ela faz, em que ela se vê como um índiozinho, é uma tentativa de criar uma ponte com o pai. Mas é uma tentativa artificial. O final é forçado. O perdão que o índiozinho faz com o pai é algo forçado. Além do mais, como eu argumentei com ela, na cultura indígena, jamais um pajé iria condenar uma criança que chora à morte. Muito ao contrário. Na concepção antiga, e estou incluindo os índios nisso, uma marca diferente faz com que aquela criança seja considerada extraordinária, no sentido mesmo da palavra, além do comum. Podemos usar como referência o nascimento de Jesus. Uma estrela no céu anunciou o seu nascimento e a localização da manjedoura. Em todas as versões de Buda, o seu nascimento também é extraordinário. Em uma delas, por exemplo, logo ao nascer, ele já sai caminhando e por onde ele pisa surgem flores. E na regressão que minha cliente fez, ela captou isso de uma maneira extraordinária e inconsciente. Quando o índiozinho, já morto, vê o ritual para os deuses, ele fica sabendo que ele estava destinado a ser um xamã. E seu nome significava aquele que não se realizou. Quando eu confrontei ela com essa lenda brasileira, e porque ela estava, naquele momento, muito imbuída nessa tentativa de se aproximar do pai, ela não gostou, compreensivelmente. Acabou, inclusive, terminando a terapia. Hoje, ela retornou à terapia, eu, inclusive, estou contando essa regressão com a permissão dela. E a regressão que ela vive, continuando ainda uma análise simbólica, tem uma leitura muito maior, ou vamos dizer, há um mito que mais se aproxima da história psicológica dela. Eu estou me referindo à morte de Ifigênia, na mitologia grega. Falando rapidamente, os gregos, liderados por Agamemnon, estavam esperando apenas o tempo melhorar para poderem chegar a Troia. Eles queriam vingar o rapto de Helena por Paris. Mas não havia vento. Semanas se passavam e os barcos continuavam parados. Agamemnon, então, faz um sacrifício. Ele oferece Ifigênia, sua filha, em troca de ventos que levassem os gregos até Troia. Isso vai ter uma consequência trágica depois, que também não me interessa agora. O que interessa é isso, um pai sacrificando uma filha, ou seja, um pai emocionalmente ausente e negligente com as necessidades da filha, desse ponto de vista. E repetindo o que eu falei no vídeo passado, essa regressão não é uma verdade de fatos, mas ela tem uma verdade psicológica, que tem que ser analisada sob um ponto de vista simbólico. A história que a psique da minha cliente criou tem uma riqueza simbólica enorme. Hoje ela consegue compreender isso. E em função de final de ano, o próximo vídeo vai sair só na primeira semana de janeiro. Até lá!